profecias estão se cumprindo. A Turquia quer bombardear Israel. A Turquia está se voltando contra Israel. Israel agora correu com a Turquia lá, já estava armando uma base dentro da Síria, queria armar uma base dentro da Síria. Israel foi lá e bombardeou tudo, falou que não vai aceitar a Turquia colocar uma base dentro da Síria, porque dali para entrar para dentro de Israel é fácil. Erdogan, o presidente da Turquia, já está falando que quer atacar Israel. E Erdogan está dentro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 39, onde o Eterno mostra que vai vir a Rússia, o príncipe de Rosa, a Rússia, o Irã, que é a Pérsia, e Torgama, a Turquia. Vão descer contra Israel para a guerra de Gog. Então, a guerra de Gog, que está registrada em Ezequiel 38, 39, está para ter início. Quem são os autores dessa guerra aí que vai vir contra Israel? A Pérsia, que é o Irã, a Turquia, que eu creio que o presidente vai ser Erdogan mesmo, e a Rússia, que eu creio que quem vai estar na liderança é Vladimir Putin, que agora está atacando a Ucrânia. E no livro de Ezequiel fala que eles vão dar meia volta e vai vir contra Israel. Meia volta porque eles estão indo contra a Ucrânia. Então, todo o cenário mundial está sendo preparado para poder começar a última era, que é a era de Laodiceia. É o último período da igreja na face da terra. Então, o cenário está todo armado. Todo armado. Estamos vendo lá, agora lá o Emmanuel Macron criando um exército com 10 países. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o Império Romano ele vai voltar novamente. Aí a capa aí dos três aí, ó. O líder do Irã lá, que até morreu agora, bombardeado por Israel, mas entrou outro já no seu lugar. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Erdogan da Turquia. É um trio que vai vir contra Israel. E aí o que acontece então? O Império Romano ele tem que ressurgir novamente para cumprir a profecia de Daniel, capítulo 2, aonde Nabucodonosor tem um sonho e ele vê uma estátua de ouro, com a cabeça de ouro, os peitos de bronze, a barriga aqui, ó, a barriga de bronze, né? Os braços de prata, a barriga de bronze, as pernas de ferro e os dedos da estátua, ferro misturado com barro. A estátua vai descendo até chegar nos pés da estátua. Nós temos que saber aonde nós estamos agora. Nós estamos na perna da estátua, adentrando para os dedos da estátua. Começa na cabeça e vai descendo. São 4 impérios que haveriam de governar o mundo. Aí Daniel interpreta o sonho para ele, fala: o seu sonho é o seguinte, cada parte da estátua é um império que vai governar o mundo. E o último império é os dedos da estátua. Esse império será constituído por 10 países, que são os 10 dedos da estátua. Nós estamos chegando nos 10 dedos da estátua. Começou com o primeiro império, o Império da Babilônia. Falou: o primeiro império é você, Nabucodonosor. É a cabeça da estátua, a cabeça de ouro é o seu império. O próximo império é o Império dos Medo-Persas, que vai vir e vai destruir o seu. O outro império é o Império da Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande, o ventre da estátua, o ventre de bronze. O outro império que vai vir é as pernas da estátua, que é o Império Romano, dividido em Império Romano Oriental e Ocidental, as duas pernas da estátua. O próximo império é o Império Romano, que vai voltar novamente, porém agora na forma de 10 países, que é representado pelos 10 dedos da estátua. E dentro desses 10 dedos, dentro desses 10 países, vai surgir um homem, o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. Ele vai liderar esses 10 países, esses 10 reis têm um só pensamento: oferecer o poder para a besta. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 ao 16. Fala que os 10 países, que é os 10 dedos da estátua, vai dar o poder para a besta para ela governar durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, esse líder já está aí. Tudo indica que é Emmanuel Macron. Por quê? Porque ele está querendo agora também criar um exército lá na Europa com 10 países. É os 10 dedos da estátua chegando ao poder. Então, todo o cenário mundial já está se prontificando diante dos nossos olhos. O irmão até separou umas outras capas aí, mostrando aí agora que Emmanuel Macron, mais uma vez aí, são várias capas mostrando ele criando uma colisão aí com 10 países aí, ó. Saiu agora, o irmão vai mostrar daqui a pouco em documentos novos aí, mostrando que os 10 países, os 10 dedos da estátua, os 10 dedos da estátua está surgindo aí diante dos nossos olhos, e as pessoas não conseguem ver a besta, não conseguem ver o filho da perdição e não conseguem ver os dedos da estátua surgindo lá na Europa. A Europa é o antigo Império Romano que se dividiu em vários países, se dividiu em 10 países. Esses 10 países vai receber o poder novamente, e dentre esses 10 países, o filho da perdição, com César Nero encarnado nele, se levanta na última parte da tribulação. Os últimos 3 anos e meio, a parte final ali, ele se levanta com esses 10 países dando poder para ele.
Então tem que criar um exército. Por quê? Porque ele vai criar guerras no mundo inteiro. E ele vai receber o poder de Satanás para poder fazer com que todos os habitantes da terra, exceto os escolhidos predestinados, o adorem como sendo Deus encarnado na terra. Por isso que seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. É Deus encarnado na terra. Aí o irmão está colocando vários documentos aí, mostrando que Emmanuel Macron tem tudo para ser o filho da perdição, porque é ele que está criando essa coalizão de 10 países. Tá vendo aí, irmãos? É vários documentos. Deus lá de trás, ele já está preparando esse exército aí. E ele está em confronto com o príncipe de Rosa, com o príncipe da Rússia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele está batendo de frente com ele. Por quê? Porque para Israel aceitar ele, ele tem que estar contra o inimigo de Israel. O inimigo de Israel é a Rússia. Tá vendo aí? Então, aí, ó, 10 países. Essa revista aí é nova, foi agora, que saiu agora. Quer ajudar lá a Ucrânia lá a combater a Rússia. Aí, ó, 10 países. A colisão é composta por 10 países europeus que estão desenvolvendo um sistema antimíssil balístico. O anticristo, filho da perdição, está preparando todo o cenário com o seu exército para poder esses 10 países dar o poder para ele. No final da tribulação, ele vai encabeçar tudo. Ele vai encabeçar os 10 países. Não está isso. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 ao 16. Fala que os 10 países e a besta se levantarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro pelejará contra eles e os vencerá, porque ele é o rei dos reis e mestre dos mestres. Então, todo o cenário mundial está sendo preparado para a tribulação começar. Para a tribulação começar, o filho da perdição tem que se revelar ao mundo. Aí os 10 países aí, tá? E o nome deles aí: Dinamarca, França, Austrália, Itália, Holanda, Noruega. Esses países, Espanha, Suécia, esses países aí, tudo lá da Europa. Porque a Europa é o antigo Império Romano, ela tem que voltar ao poder novamente. Daniel, capítulo 7, fala sobre 7, versículos 24 e 25. Tá aí, ó, colisão de 10 países. Então, Emmanuel Macron tem tudo para ser o filho da perdição. Só que para ele se revelar ao mundo, o que tem que acontecer, irmãos? Para ele se revelar ao mundo, primeiro, a mulher que está em Apocalipse, capítulo 12, a mulher que aparece ali, lá fala lá, viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e sentia dores de parto para dar à luz a um filho. Então, o que acontece? Existe uma mulher que tem que dar à luz. Essa mulher está registrada, fala sobre ela em Apocalipse, capítulo 12, e Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Em Miqueias fala assim, ó, Israel só vai voltar para o seu país depois que aquela que está para dar à luz, dê à luz. Essa mulher é a igreja em toda a terra, ela está em toda a terra. Por isso que a terra também representa a igreja. A terra representa a igreja. No livro de Romanos, capítulo 8, Paulo fala que a terra geme sentindo dores de parto. Toda a criação está aguardando a revelação dos filhos do Eterno, a redenção deles, o nascimento do filho varão. A terra está gemendo. Então, o que acontece? No livro de Isaías, capítulo 24, se eu não me engano, fala: a terra dará luz aos seus cadáveres. A terra dará a luz, comparando a terra com uma mulher dando a luz àqueles que morreram como vencedores, porque eles também fazem parte do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12. Não são somente vencedores vivos que vão ser tirados da terra. Vencedores que já morreram, como o apóstolo Paulo, os apóstolos, aqueles que morreram na Inquisição, aqueles que morreram lá, jogados na arena, através dos leões lá, mortos por leões, através de César Nero, eles vão ressuscitar também para poder fazer parte do filho varão, juntamente com o filho varão que está vivo na terra hoje. Então, o que acontece? No livro de Apocalipse, capítulo 12, ele ainda não cumpriu, o Apocalipse 12 não cumpriu, ele ainda é futuro. Tudo que está ali no Apocalipse é futuro. Nós estamos na era de Filadélfia. Então, nós estamos ainda no capítulo 3 de Apocalipse. O capítulo 4 ainda não começou. O capítulo 4 ainda vai começar. Tem pessoas falando que já está cumprindo o primeiro selo, o sexto selo, o quinto selo. Não, nenhum selo foi aberto. O primeiro selo, quem vai abrir ele é Yahshua. Ele abre o primeiro selo para poder o anticristo se manifestar ao mundo. O anticristo é o cavaleiro branco do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. O cordeiro abriu o primeiro selo e apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco na mão. O filho da perdição, que nasce no mês de dezembro do signo de Sagitário, com um arco na mão. Então, o que acontece? Nós estamos no capítulo 3 ainda.
adentrando agora para a era de Laodiceia. O Apocalipse ainda não cumpriu. Uma mulher ainda tem que dar à luz. E o que acontece? Antes de uma mulher dar à luz, primeiro tem que vir as dores de parto. E quando nós pegamos o Apocalipse capítulo 12, ele forma o mapa mundial. O mapa mundial revela o Apocalipse 12, se o irmão tiver aí para colocar na tela mais uma vez para mostrar aí. Os Estados Unidos é representado pela grande águia, tanto que o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. O dragão que está no Apocalipse capítulo 12 e que também está no mapa mundi é a Europa. A cabeça do dragão está na Europa, aonde está Emmanuel Macron, aonde estão os 10 países que vai dar o poder para ele, forma a cabeça, porque a cabeça dirige o corpo, é a cabeça que comanda o corpo. O corpo do dragão é formado pela China, pela Coreia do Norte, pelo Japão, é formado pela Índia, é formado pela Rússia, é formado pela Turquia, por esses países aí. Dragão vermelho. Apocalipse 12 fala, viu um grande dragão vermelho que se deteve em frente da mulher para devorar o seu filho tão logo ele nascesse. Está falando do arrebatamento do filho varão, que ele vai ser arrebatado na hora que ele nascer. Então o dragão vermelho é formado pelos países da Europa, pelos aqueles países lá onde a incredulidade impera. O filho varão é formado pelo continente da África, hoje aonde já tem muitos irmãos que invocam o nome de Iau e Yauxa. E a América do Sul é onde se concentra a maior parte da igreja no mundo inteiro. Ela está no mundo inteiro, mas a maior parte da igreja do mundo inteiro se concentra na América do Sul. Brasil, Venezuela, Uruguai. Está aqui, o Brasil é onde está mais concentrado o povo do Eterno. Essa mulher que vai dar a luz ao filho varão, ela está praticamente concentrada no Brasil, porque o Brasil é o deserto para onde a mulher vai fugir e vai ser protegida durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, longe da vista da serpente, longe do anticristo, do filho da perdição, que está lá na Europa, do outro lado do continente. Então, a América do Sul é o Brasil. Por isso, talvez seja por isso que o Brasil agora, só falta o Brasil agora para poder a esquerda sair fora, porque a esquerda, a cor dela é vermelha, é a cor do dragão. A esquerda é o número 13. O número 13 está em Apocalipse, capítulo 13, da onde fala do falso profeta e fala do anticristo, do filho da perdição, do antimachia. É no capítulo 13 de Apocalipse. Talvez seja por isso que a esquerda escolheu o número 13, porque ela é comunista, é do lado da besta. Dá muito certo com Emmanuel Macron, o presidente que está aí hoje. Ele e Emmanuel Macron é unha e dente, os dois só andam juntos, é unha e carne, só andam juntos. Mas o ex-presidente já era contra o Emmanuel Macron, contra o filho da perdição, que tudo indica que é ele. Mas aí, olha aí como é que o mapa está hoje. Só o Brasil de vermelho. Toda a América do Sul, a direita já entrou. Por quê? Porque a direita é os conservadores. Pessoas católicas contra aborto, pessoas católicos, protestantes, evangélico e católico. Está cheio na América do Sul, está cheio de cristãos, vamos dizer assim, cristãos. Apostata? Sim. Não conhecedores da verdade totalmente? Sim. Porém, são pessoas escolhidas pelo Eterno. Forma a mulher do Apocalipse 12, praticamente está toda concentrada na América do Sul. Só falta agora o Brasil cair, por quê? Porque aqui é o deserto, aonde o Eterno vai guardar a mulher durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o inimigo está resistindo, o inimigo está firme. O Brasil está ali agarrado, o comunista agarrado aqui, não quer largar o osso para nada. Mas o Eterno já está levantando a grande águia, que é os Estados Unidos lá, e os Estados Unidos estão botando para arrebentar na América do Sul. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, fala, foi dada as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto. A águia é os Estados Unidos com os pezinhos posando no Brasil. Pode olhar, posando na Venezuela e no Brasil. Um pezinho cai na Venezuela, o outro pezinho cai no Brasil. O ditador da Venezuela já foi preso, já foi levado lá para os Estados Unidos, está lá encurralado, preso numa cela lá e vai ser julgado. Talvez possa acontecer o mesmo com o líder do Brasil também, ser levado para lá para os Estados Unidos, porque a grande águia quer criar o escudo das Américas. O escudo das Américas. A América, a grande águia, ela está voltada para a América do Sul. Isso, para mim, é profético, porque o Apocalipse 12 forma o mapa mundi. A águia é os Estados Unidos posando no Brasil, na América do Sul. Os Estados Unidos já está colocando todos da direita no poder na América do Sul. Aí como é que ficou? Azulzinho já.
Toda a direita já está aí. Falta agora o Brasil cair. E aí o cenário, então, está todo preparado para poder a mulher vir para o deserto. Está entendendo, irmãos? Eu creio que se for preciso os Estados Unidos entrar aqui e levar essa tranqueira toda embora para lá e prender lá e fazer o julgamento deles lá, se é o propósito do Eterno, nada vai impedir isso aí. Por quê? Porque o Apocalipse 12 tem que se cumprir. Vermelho é a cor do dragão. O grande dragão vermelho. Ele vai se posicionar contra a mulher e vai se posicionar contra o seu filho que está para nascer. O filho é um grupo de vencedores que vai sair de dentro da igreja. Porém, o que nós estamos vendo agora? Para uma mulher dar à luz, é necessário que venham as dores de parto. Está acontecendo os terremotos agora. O terremoto, antigamente, era só para aquele lado de lá que dava terremotos, no Japão, na China, naqueles países para lá, Indonésia. Porém, agora os terremotos começaram a se intensificar na América do Sul. Por quê? Porque os terremotos é a terra sentindo dores de parto para poder dar à luz ao filho varão. Tornados e ventos violentos que não dava no Brasil já começou a dar. Deu no Rio de Janeiro agora, tornado. Deu um terremoto na Venezuela que matou muitas pessoas. Se o irmão quiser colocar na terra aí, na tela aí, ó, fala aqui, ó. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Terremotos em diversos lugares. E haverá fomes e tribulações. Então, isso aí, está escrito o que aí? São os princípios das dores. Os princípios das dores. E a Osha falou, quando isso começar a acontecer, a tribulação está para iniciar. Terremotos em um lugar após outro, fomes, epidemias. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerra? Sim, Ucrânia e Rússia, China e Taiwan, Israel e Irã, Estados Unidos e Irã, ameaças diretas, países ameaçando os outros, e já tem vários que já estão em guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aí ele mostra, então, que quando isso estivesse acontecendo, era o princípio das dores. De que dores? Das dores de parto da mulher do Apocalipse, capítulo 12. A mulher estava sentindo dores de parto para poder dar a luz ao filho. Aí, ó, terremoto na Colômbia, terremoto na Venezuela. Tá vendo aí, irmãos? Então, a terra está sentindo dores de parto, porque a terra também representa a mulher. Está temblando fuerte. Miren. Tem uma revista aí até agora. Vários terremotos. Esse, se eu não me engano, é da Colômbia. Este edificio quedó súper tarjado acá en la esquina. Então, irmãos, são vários acontecimentos aí que mostram que nós estamos no finalzinho dos tempos e o filho varão do Apocalipse 12, ele está para nascer. Se ele não nascer, o filho da perdição não pode se revelar ao mundo. Para o filho da perdição se revelar ao mundo, ele tem que nascer. Então, todos esses sinais aí, esses terremotos, esses ventos, esses tornados que está acontecendo, já são as dores de parto que a mulher, que é representada pela a terra, né? A terra também representa essa mulher, está sentindo. A terra está demonstrando isso. Quando a gente lemos Romanos, capítulo 8, e lemos também Isaías, capítulo 24, a terra dará luz aos seus cadáveres. Lemos Apocalipse, capítulo 12. Lemos aí Marcos e Lucas aí, onde fala dos princípios das dores. Nós podemos entender claramente que essas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro são as dores de parto, são as contrações da mulher do Apocalipse 12, se preparando para poder dar à luz ao filho varão. Quando o filho varão nascer,
aí o filho da perdição vai poder se revelar ao mundo. Ele só pode se revelar ao mundo depois que o filho varão nascer. Do contrário, não tem como ele se revelar ao mundo. Por quê? Porque no livro de Tessalonicenses fala, aquele que agora o detém. Na hora que aquele que agora o detém for tirado, então ele será revelado. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 em diante. Então, para o filho da perdição se revelar ao mundo, o filho varão precisa nascer. E essas contrações já estão sendo demonstradas com os terremotos e com as coisas que estão acontecendo no mundo. Aí a revista The Economist tem o filho da perdição lá em cima, tem o filho varão sendo representado por esses 4 menininhos montados no cordeirinho aí, ó, que mostra até a época em que ele vai nascer, que é a época da Páscoa, que ele vai ganhar o seu livramento, igual lá a história de Israel lá no Egito, que o livramento aconteceu na Páscoa, no dia 15 de Nissan, e lá do lado tem o Donald Trump. Então, o Donald Trump então, vai estar no cenário mundial aí, ó. Algo está para acontecer aí, ó, com os Estados Unidos aí, quer mostrar isso na capa aí. E, então tá tudo aí. Donald Trump saiu do poder, mas voltou novamente, tornou ganhar a eleição e chegou com tudo. Chegou arrebentando tudo, chegou bombardeando o Irã, chegou levantando contra o terrorismo aqui na América do Sul e chegou tentando colocar a ordem no mundo.